Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, faremos a leitura da carta da equipe de gestão de setembro de 2020 da gestora Dahlia Capital. Caros cotistas, investidores e parceiros, o melhor trade é aquele que nunca acaba. Mais da metade dos papéis da carteira inicial do Dahlia Total Return continua em nosso portfólio até hoje, depois de quase 2 anos e meio. E esperamos continuar investidos nessas empresas por muito mais tempo. Quando explicamos nosso processo de investimento em nossa primeira carta, dissemos que combinávamos um macro global com um micro assimétrico dos ativos. O que isso significa? O cenário macro engloba todos os fatores que não estão sob controle das empresas, como, por exemplo, a economia, a política e a demografia. Fatores micro são aqueles específicos das empresas nas quais investimos. Alguns exemplos são estratégias de crescimento, estrutura societária, endividamento, ESG, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança, ativos intangíveis, como marcas, e diferenciais competitivos. E por que assimétricos? Porque focamos em maximizar a relação entre o retorno e o risco da carteira. Na época, não falamos sobre um terceiro elemento também crucial em nossa estratégia, o tempo. Na Dahlia, focamos em teses e visões de médio e longo prazo, que precisam de tempo para maturarem. Selecionamos boas empresas com bons ativos, boas pessoas e boas oportunidades de crescimento que precisam de tempo para serem executadas. A mágica de acumular crescimento sustentável só vem com o tempo. O tempo é um dos principais fatores que está sob controle dos investidores para torná-los mais bem-sucedidos financeiramente. Esse é um dos pontos principais do livro The Psychology of Money, de Morgan Housel, que exploraremos em mais detalhes a seguir. A Era do Gelo. Os cientistas acreditam que a Terra passou por 5 eras do gelo, que criaram grandes camadas de gelo sobre a superfície terrestre. A mudança de clima influenciou a vida no planeta, enquanto o peso adicional do gelo mudou os relevos por todos os cantos. Há diferentes teorias sobre as causas das eras do gelo. No início do século XX, o cientista sérvio Milutin Milankovic estudou a posição relativa da Terra com outros planetas e percebeu que a força gravitacional do Sol e da Lua impactavam o movimento da Terra e sua inclinação ao Sol. Partes do planeta poderiam receber um pouco mais ou menos de radiação solar que o normal, em determinados períodos da história. Porém, fora do senso comum da época, o meteorologista russo Vladimir Köppen percebeu algo bastante importante e curioso. Não foram os invernos rigorosos que levaram às eras do gelo, mas sim verões um pouco mais amenos. Verões amenos derretem menos a neve do inverno anterior. A neve restante leva a um acúmulo mais fácil de neve no inverno seguinte. Mais neve na Terra reflete mais os raios solares, levando a mais verões amenos. Centenas de anos disso levaram às eras do gelo. O ponto interessante aqui é como uma pequena mudança de comportamento por um longo período teve uma consequência enorme. Trazendo isso para o mundo dos investimentos, qual o segredo de Warren Buffett? O maior investidor de todos os tempos tem uma fortuna estimada em 84,5 bilhões de dólares. Muitos atribuem seu sucesso aos excelentes retornos que ele tem obtido de, na média, 22% ao ano. Porém, este número não conta a história toda. Warren Buffett talvez seja um dos investidores vivos mais longevos do mundo. Ele já acumula 80 anos de investimentos, tendo começado aos 10 anos de idade. Sua habilidade é investir. Seu segredo é o tempo. O Fundo Verde, de Louis Stuberger, é um dos fundos mais bem-sucedidos do país. Em pouco mais de 20 anos de história, o fundo está próximo da cota 200, ou seja, R$1 investido no fundo em 1997 valeria hoje quase R$200. São retornos melhores até que os de Warren Buffett. Porém, o fundo existe há apenas 23 anos. Qual seria o valor da cota do verde se assumíssemos a mesma rentabilidade histórica por mais 40 anos?
1,5 milhão. Dos 84,5 bilhões de dólares da fortuna de Buffett, 84,2 bilhões de dólares foram acumulados após seu aniversário de 50 anos. 81,5 bilhões vieram depois dos 65 anos. É a magia do tempo. Investir bem não significa necessariamente maximizar os seus retornos, mas sim ter retornos razoáveis e consistentes, que podem ser repetidos por um longo período. Já pensou no poder de fazer cedo uma previdência para você ou para seus filhos? Sobre o pessimismo. Como investidores, sempre encontramos bons motivos para nos preocupar. Escrevemos em nossa carta sobre os fantasmas do mercado que as grandes preocupações do mercado dos últimos 8 anos nunca se materializaram. Mas por que as notícias negativas recebem tanta atenção? Housel argumenta que o pessimismo simplesmente parece mais inteligente e mais razoável que o otimismo. Otimistas parecem ingênuos, complacentes com o risco e simplistas demais, mas há que caracterizá-los. Otimismo é a crença que as chances de um resultado favorável estão em seu favor ao longo do tempo, mesmo com tropeços ao longo do caminho. Afinal, o mundo tende a ficar melhor para a maior parte das pessoas na maior parte do tempo. O gráfico a seguir mostra os retornos trianuais da Bolsa Americana nos últimos 50 anos. Durante mais de 80% do tempo, os retornos foram positivos. São pequenos movimentos, consistentes ao longo do tempo, menos percebidos e que raramente viram capas de jornal. Mas um pouco de paranoia também é bom. O otimismo nos permite participar de grandes movimentos em prazos maiores de tempo. O ceticismo e o questionamento constante, que Housel define como paranoia, nos mantém vivos e nos permite aproveitar oportunidades de mercado quando aparecem. Fatores de curto prazo também influenciam preços e não podemos ser alheios a isso. Nossas carteiras sempre carregam algum tipo de proteção e calibramos os riscos dos fundos levando em consideração esses cenários. Otimismo e paranoia. Otimistas sobre o futuro, mas paranoicos sobre o que pode nos evitar de chegar lá. Vale a leitura. O passado. Setembro foi mais um mês ainda volátil para os ativos de risco. O Ibovespa caiu 4,8%, seguindo o desempenho da Bolsa Americana S&P 500, que caiu 3,9%. A proximidade das eleições americanas, o risco de uma frustração com a recuperação econômica por uma segunda onda da Covid e a deterioração da situação fiscal brasileira também contribuíram para esse desempenho. O futuro. Seguimos otimistas com os ativos de risco. A combinação de uma Selic a 2% e um dólar alto nunca foi testada antes. As empresas listadas na Bolsa podem se beneficiar muito disso. Os estímulos econômicos ao redor do mundo devem continuar a impactar positivamente as economias. A manutenção dos juros globais em patamares baixos deverá sustentar os preços dos ativos de risco. Desde o início, o Dália Total Return teve um retorno acumulado de 66,4%, início em maio de 2018. O Dália Ações de 17,2%, desde junho de 2019, e o Dália Global Allocation de 26,2%, desde dezembro de 2019. E isso é tudo. Obrigado por escutar mais esse episódio. Lembrando que o link para acessar o PDF dessa carta está na descrição. Para ficar por dentro das nossas postagens, nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal e entre no nosso grupo do Telegram. Obrigado e até a próxima!